Quando foi eleito Papa, o americano ocupava um dos cargos mais importantes na hierarquia do Vaticano. Ele era prefeito do Dicastério dos Bispos e foi nomeado para a função pelo seu predecessor, o Papa Francisco. No mesmo dia em que criticou Leão, Trump ainda postou nas redes sociais uma imagem gerada por inteligência artificial em que ele próprio aparece vestido com uma túnica em estilo típico da iconografia cristã, como se fosse Jesus curando o doente. E vale lembrar que na época do conclave, o presidente dos Estados Unidos já tinha usado IA para gerar uma imagem dele mesmo com as vestes papais e chegou a brincar com a ideia de assumir a liderança da Igreja Católica. Mas voltando para essa semana, no mesmo dia em que publicou o texto nas redes, Trump ainda reforçou o descontentamento com Leão, uma declaração à imprensa. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime. O Papa respondeu no dia seguinte, no avião, quando ia para Argélia, para 10 dias de visitas a alguos países africanos. I have no fear of neither the Trump administration nor speaking out loudly about the message of the gospel, and that's what I believe. I am called to do what the church is called to do. We're not politicians. We're not looking to make foreign policy, as he calls it, with the same perspective that he might understand it. But I do believe that the message of the gospel, blessed are the peacemakers, is the message that the world needs to hear too. Algumas horas depois, Trump apagou aquela imagem gerada por IA e disse que, na verdade, pretendia representar um médico. Well, it wasn't depiction. It was me. I did post it, and I thought it was me as a doctor, and had to do with Red Cross as a Red Cross worker there, which we support, and only the fake news could come up with that one. So I just heard about it, and I said, how did they come up with that? It's supposed to be me as a doctor making people better, and I do make people better. Nos últimos anos, episódios envolvendo figuras de grande influência como Donald Trump e Papa Leão têm alimentado debates intensos na opinião pública. Declarações críticas e até imagens simbólicas como representações de poder associadas a elementos religiosos acabam sendo interpretadas de formas muito diferentes dependendo de quem observa. Para alguns analistas e observadores mais críticos, esses conflitos aparentes podem ir além de simples divergências ideológicas ou religiosas. Existe a leitura de que em um mundo altamente mediado pela comunicação, a construção de personagens públicos, o líder espiritual humilde de um lado e o político forte e controverso de outro, pode funcionar como uma forma de organizar narrativas que influenciam a percepção coletiva. Nesse contexto, cada figura acaba ocupando um papel simbólico, o guardião da moral versus o desafiador das normas. Essa visão sugere que a polarização visual pode ser em parte amplificada ou até explorada para manter a atenção das pessoas, gerar engajamento e reforçar as divisões. Ao transformar as figuras públicas em arquétipos, o bom e o mal, o servo fiel é aquele que aparece se colocar acima de tudo, cria-se uma dinâmica emocional poderosa para facilitar a identificação ou rejeição por parte do público. Papa Leão e Trump criam tensão proposital para separar o bem do mal. Um que deve ser santo apresenta-se fiel às suas doutrinas e igreja, e o outro político faz caos, uma peça para desestabilizar o sistema, quebrar economias, causar guerras, e nesse teatro ambos fazem o seu papel, desempenhando como vilão peça essencial que a revista The Economist já havia postado em sua capa. O trampinado e outro servo fiel de Deus fala como um cordeiro e parece santo. O que muitos sequer questionam seria quando o falso profeta vai entrar no jogo do Apocalipse e talvez ele já esteja inserido. Quantos o chamam de santo e verdadeiro? Mas até que ponto essas intrigas são realmente verdadeiras? O que se sabe é que o sistema divide para criar lados opostos, manipulando o povo para cada um escolher quem adorar. Quem é você nesse mundo? Aquele que acredita em tudo ou sempre questiona o que é oferecido? O caos só é o caos quando as pessoas apenas adoram e não duvidam de nada. Trump se coloca no lugar de Deus, mas pode abrir caminho para o anticristo. E o Papa Leão parece santo, mas maldito homem confia no outro. O profeta dos fins dos tempos é descrito no Apocalipse, capítulo 13, versículo 11 a 15. Ele também é conhecido como a segunda besta, Apocalipse 16, versículo 13 a 19, 20 a 10. O falso profeta é o terceiro da trindade profana, juntamente com o anticristo e Satanás, o qual capacita os outros dois. O apóstolo João descreve essa pessoa e nos dá a pista para identificá-lo quando ele aparecer. Primeiro, ele surge da terra. Isso pode significar que surge das profundezas do inferno, com todos os poderes demoníacos do inferno sob seu comando. Isso também pode significar que surge de circunstâncias humildes, secretas e desconhecidas, até aparecer no palco mundial na mão direita do anticristo. Ele é retratado como tendo chifres
chifres como um cordeiro e um falando como um dragão. Os chifres de cordeiro são apenas pequenas protuberâncias em suas cabeças até o cordeiro crescer em um carneiro. Ao invés de ter a multiplicidade de cabeças e chifres do anticristo mostrando seu poder, força e ferocidade, o falso profeta vem como um cordeiro de forma cativante, com palavras persuasivas que atraem a simpatia e a boa vontade dos outros. Ele pode ser extraordinário pregador ou orador, cujas palavras demonicamente fortalecidas vão enganar as multidões. Entretanto, ele fala como um dragão, o que significa que sua mensagem é a mensagem de um dragão. Apocalipse 12:9 identifica o dragão como o diabo e Satanás. O versículo 12 nos dá a missão do falso profeta na terra, forçar a humanidade a adorar o anticristo. Ele tem toda a autoridade no anticristo, porque como ele, o falso profeta, tem o poder de Satanás. Não está claro se as pessoas são forçadas a adorar o anticristo ou se estão encantadas com esses seres poderosos que caem ao engano e adoram-o de bom grado. O fato de que a segunda besta usa sinais e prodígios, incluindo fogo do céu, para estabelecer a credibilidade de ambos, parece indicar que as pessoas vão cair diante deles em adoração do seu poder e mensagem. Versículo 14 diz que o engano será tão grande que as pessoas vão criar um ídolo para o anticristo e adorá-lo. Isso lembra a enorme imagem de ouro de Nabucodonosor, Daniel 3, diante da qual todos deviam se curvar e prestar homenagem. Apocalipse 14, versículo 9 a 11. No entanto, descreve o destino medonho que aguarda aqueles que adoram a imagem do anticristo. Aqueles que sobrevivem aos horrores da tribulação até esse ponto enfrentarão duas escolhas difíceis. Aqueles que se recusam a adorar a imagem da besta estarão sujeitos à morte. Versículo 15. Mas aqueles que o adoram vão sofrer a ira de Deus. A imagem será extraordinária porque será capaz de falar. Isso significa que ela terá vida. A palavra grega aqui é pneuma, o que significa respiração, ou corrente, ou ar, ou corrente de ar. Não a palavra bios, vida, mas que terá algum tipo de capacidade de transmitir a mensagem do anticristo, do profeta e do falso profeta. Além de ser o porta-voz deles, a imagem também vai condenar à morte aqueles que se recusam a adorar o par profano. Em nosso mundo tecnológico não é difícil imaginar um cenário como esse. Quem quer que seja esse falso profeta, a decepção final mundial e a apostasia final serão grandes e todo mundo fará parte. Os enganadores, os falsos mestres que vemos hoje são os precursores do anticristo e do falso profeta, e não devemos ser enganados por eles. Esses falsos mestres são muitos e estão nos movendo na direção de um reino final satânico. Devemos proclamar fielmente o evangelho salvador de Jesus Cristo e resgatar as almas dos homens e mulheres desse desastre iminente.